Seu filho não trabalha mais aqui. Faz 4 meses. Eu tinha ido até o escritório onde meu filho trabalhava, mas escutei essas palavras da recepcionista que eu sequer conhecia. Eu tinha ido lá convidar meu filho pessoalmente para o almoço de domingo, porque fazia 6 semanas que ele não aparecia. Sempre uma desculpa. Sempre a cadeira dele vazia. A moça me olhou com pena. Ele saiu faz 4 meses. Quando o escritório fechou, senti as pernas falharem. Meu filho me enganou por todo esse tempo. Fingia que ia trabalhar, todo dia, de terno, mas ele não tinha emprego. E 3 dias depois, quando eu finalmente consegui entrar no apartamento dele, descobri que era muito pior do que isso. Se o coração já apertou, deixa um like e se inscreve no canal, porque o que vem agora é de partir o coração. E você não vai acreditar no que essa mãe guardava há 8 anos. Fica comigo. Saí do prédio tonta. Desci de elevador sem ver nada. Gente entrando, saindo, eu invisível. Na calçada parei. Sol forte. Barulho de trânsito, buzina. 4 meses. Peguei o celular. Mãos tremendo. Liguei pro Eduardo. Tocou, caixa postal. Filho, me liga, urgente. Mandei mensagem. Eduardo, preciso falar com você. É sério. 2 tiques azuis. Visualizada. 3 pontinhos apareceram. Sumiu. Nada. Liguei para Marina. Ela atendeu. Oi, dona Olívia. Marina, eu preciso saber a verdade. Agora. Silêncio. Sobre o quê? O Eduardo não trabalha mais no escritório. Faz 4 meses que ele saiu. E ninguém me contou. Respiração pesada dela. Dona Olívia, eu não posso falar agora. Eu tô no trabalho. Marina, eu sou a mãe dele. Me conta o que tá acontecendo. Silêncio longo. Depois, a senhora já foi no apartamento? Não. Então vai. Ele tá lá. Como assim ele tá lá? Ele não devia estar trabalhando? Pausa. Dona Olívia, a gente se separou. Faz 2 meses. Eu não moro mais lá. Gelei. Como assim separou? Eu não aguento mais. Eu sinto muito. Mas a senhora precisa falar com ele, não comigo. E desligou. Fiquei ali, na calçada, gente passando. Meu filho perdeu o emprego. Se separou da esposa. E não me contou nada. Peguei o celular de novo, procurei o endereço do prédio. Pinheiros, apartamento 804. Peguei ônibus, depois metrô. 1 hora depois, estava na frente do prédio. Prédio onde já estive dezenas de vezes. Natal, aniversários, almoços. Entrei. Seu Ademir na portaria. Dona Olívia, a senhora vem ver o Eduardo? Venho. Ele fez cara triste. Ele tá em casa, mas a senhora sabe que ele não anda abrindo para ninguém, né? Olhei para ele. Como assim não abre? Faz semanas. Ele não atende interfone, não abre porta, só sai de madrugada. Senti o chão sumir de novo. Deixa eu subir. Entrei no elevador. 8º andar. E o que eu encontrei do outro lado daquela porta me destruiu. Bati na porta. 804. Eduardo, sou eu, sua mãe. Silêncio. Bati de novo. Mais forte. Filho, eu sei que você tá aí. O seu Ademir me disse. Abre. Nada. Encostei a orelha na porta. Ouvi barulho lá dentro. Passos. Lentos. Arrastados. Eduardo, por favor. Eu não vou embora. Vou ficar aqui até você abrir. Silêncio longo. Depois, a voz dele. Rouca. Fraca. Mãe, vai embora. Não. Mãe, por favor. Eduardo, abre essa porta. Agora. Ouvi ele respirar fundo. Do outro lado. A tranca abriu. Devagar. A porta se abriu. Uma fresta. E eu vi. Meu filho. Barba de semanas. Cabelo desgrenhado. Olheiras profundas. Rosto magro. Roupa amassada. Camiseta velha. Bermuda suja. Ele me olhou e começou a chorar. Mãe, eu não queria que a senhora visse isso. Entrei. Empurrei a porta devagar. O apartamento. Deus do céu. Cortinas fechadas. Escuro. Cheiro de mofo, de tristeza. Roupas espalhadas pelo chão. Caixas de delivery empilhadas no balcão da cozinha.
Copos sujos, pratos na pia, contas abertas na mesa, boletos, vermelho, vencido. A sala que eu conhecia, limpa, organizada, cheia de vida, agora era um túmulo. Eduardo fechou a porta atrás de mim. Ficou parado, cabeça baixa. Filho, eu sei, tá horrível, eu sei. Olhei para ele, pro homem quebrado na minha frente. Quanto tempo você tá assim? Ele não respondeu. Eduardo, quanto tempo? 2 meses, desde que a Marina foi embora. 2 meses. E antes, quando você perdeu o emprego? Ele olhou pro chão. Setembro. Setembro. 4 meses. Acenou. E você não me contou? Não. Por quê? Ele finalmente me olhou, olhos vermelhos, inchados. Porque eu tinha vergonha. Vergonha. Filho, senta aqui, comigo. Fomos pro sofá. Ele sentou. Eu sentei do lado. Fiquei em silêncio, esperando. Ele respirou fundo e começou. O escritório quebrou, em setembro. Economia ruim. Obras pararam. Clientes sumiram. Eu e os sócios decidimos fechar. Ouvi. Eu tentei abrir sozinho. Peguei empréstimo. 95 mil. Banco e um amigo. Aluguei sala. Comprei equipamento. Contratei estagiário. Continuou. Mas não veio cliente nenhum. 6 meses queimando dinheiro, pagando aluguel, salário, equipamento e nada de projeto. E a Marina? Ele fechou os olhos. A Marina aguentou até novembro, mas o casamento já estava ruim. A gente brigava, por dinheiro, por tudo. Ela cansou. Quando ela saiu? Dezembro, dia 15. 1 mês atrás. E você ficou sozinho. Fiquei. Olhei em volta. Pro apartamento destruído. Filho. Quanto você deve? Ele hesitou. Quanto? 112 mil. 112 mil. Meu Deus. Como? Empréstimo original. Mais juros, mais cartão de crédito que estourei tentando segurar tudo, mais dívidas do escritório que não deu certo. Respirei fundo. E você tem quanto? 18 mil, na conta. Dá para pagar o aluguel daqui por uns 3 meses. Depois, não sei. Olhei para ele. Por que você não me contou? No começo? Em setembro? Ele olhou para mim, lágrimas descendo. Porque a senhora sempre foi tão orgulhosa de mim, mãe. Meu filho arquiteto, meu filho com escritório próprio, meu filho que deu certo. Como eu ia falar que eu fracassei? Você não fracassou. Fracassei sim, perdi tudo. Emprego, escritório, esposa, dinheiro, dignidade. Segurei as mãos dele, magras, frias. Eduardo, você não fracassou, você teve azar. Economia quebrou, acontece com milhões. Ele balançou a cabeça. Não. Eu fui burro, peguei empréstimo que não podia pagar. Abri escritório sem cliente garantido, queimei tudo. Filho? E nos domingos, eu não conseguia ir na sua casa. Não conseguia sentar naquela mesa e fingir que estava tudo bem. Então eu mandava a Marina ir sozinha. Eu fingia que estava trabalhando. Ia andar pela cidade, qualquer lugar, menos na sua frente. Lágrimas minhas agora. Você achou que era melhor eu não saber? Achei. Achei que ia conseguir resolver sozinho. Ia arrumar cliente. Ia pagar dívida. E aí, ia contar. Quando tivesse resolvido. Mas não resolveu. Não, só piorou. E agora eu tô aqui, nesse buraco, sem saída. Abracei ele, forte. Ele desabou no meu ombro. Chorou, muito, e eu segurei, firme, meu menino, quebrado, sozinho, mas não mais. Ficamos ali, não sei quanto tempo, até ele se acalmar. Ele se afastou, limpou o rosto com a manga da camisa. Desculpa, mãe. Não precisa pedir desculpa. Olhei em volta, pro apartamento. Primeiro, você vai abrir essas cortinas, já. Ele olhou para mim. Eduardo, levanta. Abre as cortinas, abre as janelas. Esse lugar precisa de luz. Ele hesitou, mas levantou. Foi até a janela. Abriu as cortinas. Luz entrou. Sol de janeiro. Forte, o apartamento ainda estava bagunçado. Mas agora eu via. E agora eu ia agir. Passei a tarde ali. Ajudei ele a limpar. Juntamos lixo. 7 sacos cheios.
caixas de delivery velhas, latas, garrafas, lavei louça, pia cheia, pratos encardidos. Eduardo varreu, passou o pano, devagar, como se tivesse reaprendendo a viver. Quando terminamos, 5 da tarde, o apartamento parecia respirar. Sentamos no sofá de novo, limpamos, cansados. Quando foi a última vez que você comeu direito? Perguntei. Ele pensou. Não sei. Semanas. O que você tem na geladeira? Nada. Ketchup. Maionese vencida. Levantei. Vamos no mercado. Mãe, não precisa... Vamos, agora. Saímos. Ele de boné, óculos escuros, escondendo, mercadinho da esquina, pequeno. Peguei carrinho, comecei a encher, arroz, feijão, macarrão, carne, frango. Legumes, frutas, pão, leite, café, Eduardo atrás de mim, quieto, no caixa R$ 430. Paguei, voltamos, subimos, guardamos tudo. Agora você vai comer, comida de verdade. Fiz macarrão, molho de tomate, carne moída, simples. Chamei ele para a mesa, coloquei o prato na frente dele. Ele olhou para mim. Obrigado, mãe. Come. Ele comeu, devagar no começo, depois mais rápido. 2 pratos, 3. Quando terminou, encostou na cadeira. Respirou. Eu tinha esquecido como é bom comer comida de verdade. Olhei para ele, pro rosto dele, ainda magro, mas menos pálido. Filho, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele esperou. Você pensou em fazer alguma besteira? Silêncio pesado. Pensei. Senti o coração gelar. Quando? Semana passada. Olhei para a dívida, para os boletos, para o apartamento vazio e pensei, para quê? Para que continuar? Lágrimas nos meus olhos. E o que te segurou? Ele olhou para mim. A senhora. Pensei, se eu fizer isso, quem vai cuidar da minha mãe quando ela ficar velha? Chorei. Não segurei. Eduardo, me escuta, me olha. Ele olhou. Você não tá sozinho, nunca. Eu tô aqui, sempre vou estar. Eu sei, mãe, mas a senhora não pode me salvar dessa vez. A dívida é grande demais. Olhei para ele. Quanto o aluguel daqui? 5.200. 5.200. Pinheiros. Apartamento bom. Você precisa sair daqui. Eu sei, mas eu ainda tenho contrato. Mais 6 meses. E se você não pagar? Multa, mais dívida. Olhei em volta. Apartamento grande, 2 quartos, sala ampla, varanda, apartamento para casal, não para homem sozinho quebrado. A gente vai dar um jeito. Como, mãe? Eu devo 112 mil. Não tenho emprego, não tenho cliente, não tenho nada. Respirei fundo. Era a hora. Filho, eu preciso te contar uma coisa. Sobre seu pai. Ele franziu a testa. O que sobre o pai? Quando ele morreu, ele deixou algo, além da casa. Deixou o quê? Olhei nos olhos dele. Um fundo de investimento que a gente fez junto, durante 27 anos. Eduardo me olhou, confuso. Que fundo? A gente depositava R$ 500 todo mês, desde 1998, quando você tinha 5 anos. 500 por mês, por 27 anos, com juros compostos, rendimento. Silêncio. Quanto tem nesse fundo? Respirei. 420 mil reais. Ele congelou. 420 mil, no meu nome. Mas o seu pai deixou uma carta, dizendo para que era. Para quê? Olhei para ele. Para você, para quando você caísse. Eduardo me olhava, boca aberta, incrédulo. Mãe, a senhora tá falando sério? Muito sério. 420 mil? Sim. E o pai deixou para mim? Deixou. Mas não para herança, para emergência. Ele sabia que um dia você ia cair. Todo mundo cai. E quando caísse, você ia precisar de chão para levantar. Lágrimas dele, muitas. Eu não sabia, nunca soube. Porque ele pediu segredo. Não conta, deixa ele construir sozinho, mas se precisar você dá. Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Hoje você precisa. Eduardo levantou.
Foi até a janela. Ficou olhando para a rua. 7 da noite. Luzes da cidade acendendo. Fiquei sentada, esperando. Ele falou sem virar. Como o pai sabia que eu ia cair? Porque ele caiu também, Eduardo virou. Como assim? E eu contei. 1987. Seu pai tinha 32 anos. Trabalhava numa metalúrgica, supervisor de produção, economia do cruzado, inflação, desemprego. Fábrica fechou. 2.000 funcionários na rua. Paulo ficou 1 ano desempregado. A gente quase perdeu a casa. Eu, grávida de você. Trabalhando de secretária, ganhando mixaria. Ele fazia bico, pintura, obra, qualquer coisa. Até que conseguiu emprego novo. Outra metalúrgica. Salário menor. Mas era emprego. E ele disse: Olívia, eu nunca mais quero passar por isso. E nosso filho nunca vai passar. A gente vai guardar dinheiro. Todo mês. Religiosamente. Para emergência. E guardamos. R$ 500 todo mês. Sem falta. Durante 27 anos. Quando ele morreu, em 2017, o fundo tinha 280 mil. Com rendimento até hoje, virou 420. Eduardo ouvia, em silêncio. O pai passou por isso? Passou e sobreviveu, igual você vai sobreviver. Ele voltou para o sofá, sentou. Eu não mereço isso, mãe. Merece sim. Seu pai guardou o pé era isso. Para te segurar quando você caísse. Mas eu fui burro, fiz dívida, errei, errou, e todo mundo erra, agora você aprende. E levanta. Segurei as mãos dele. Amanhã a gente vai no banco. Tira o dinheiro, paga tudo, e você recomeça. Ele chorou de novo, mas choro diferente, choro de alívio, de esperança. Fiquei no apartamento até 10 da noite. Ajudei Eduardo a arrumar a cama, lençol limpo, travesseiro. Você vai dormir. Direito. Amanhã a gente resolve tudo. Mãe, a senhora não precisa. Preciso sim. Agora deita. Ele deitou. Olhou para o teto. Faz quanto tempo que você não dorme numa cama? Semanas. Eu dormia no sofá. Ou nem dormia. Cobri ele com o cobertor. Hoje você dorme. Prometo. Beijei a testa dele, como fazia quando ele era pequeno. Obrigado, mãe, por tudo. Não agradece. Sou sua mãe. É minha obrigação. Saí do quarto, fechei a porta. Na sala, peguei minha bolsa. Olhei em volta. Apartamento ainda vazio, mas limpo, com luz. Diferente de 5 horas atrás. Saí. Desci. Seu Ademir na portaria. Dona Olívia, o Eduardo tá melhor? Tá, aos poucos. Que bom, a gente estava preocupado, ele não falava com ninguém. Eu sei, mas agora ele não tá mais sozinho. Peguei ônibus, depois metrô. Cheguei em casa meia-noite, casa vazia, silenciosa. Fui pro quarto, sentei na cama, olhei pra foto do Paulo na mesinha de cabeceira. Amor, chegou o dia que você falou. Falei com a foto, como se ele estivesse ali. Nosso filho caiu, caiu feio, mas eu vou levantar ele, com o dinheiro que a gente guardou, do jeito que você planejou. Lágrimas. Você sabia, né? Você sempre soube que um dia ia precisar. Deitei, fechei os olhos, e pela primeira vez em semanas dormi sabendo que meu filho ia ficar bem. Dia seguinte, terça-feira, 14 de janeiro. Acordei às 7, tomei café, me arrumei. Peguei a pasta com documentos do fundo, guardada no armário do quarto há 8 anos, e lembrei, maio de 2017, 8 anos atrás. Paulo no hospital, câncer de pâncreas, 2 semanas de vida. Ele me chamou perto, voz fraca. Olívia, cadê a pasta do fundo? Tá em casa, no armário. Você sabe onde tá? Sei. Tem uma carta lá dentro, lacrada, pro Eduardo. Franzi a testa. Que carta? Ele tossiu. Demorou para falar. Eu escrevi, explicando o fundo, para que serve, quando usar. Paulo, você vai guardar. Não abre. Não mostra pro Eduardo ainda. Quando eu mostro. Ele me olhou. Sério, quando ele cair. E ele vai cair, Olívia. Todo mundo cai.
Pode demorar. Pode ser daqui 5 anos, 10, 20. Mas um dia ele vai cair. E se ele não cair, vai. A vida não poupa ninguém. Quando isso acontecer, você pega o fundo e dá para ele, mas não antes. Por quê? Porque se ele souber antes, ele vai relaxar, vai contar com isso, vai fazer merda, deixa ele construir sozinho, deixa ele se virar. Mas quando ele realmente precisar, você dá. E se eu precisar antes? Paulo sorriu, fraco. Você não vai. Você é forte. Ele que é frágil, igual eu fui. Segurei a mão dele, fria. Promete? Prometo. E Olivia, não chora quando eu for. Chora um pouquinho, mas depois levanta e cuida do nosso menino. Ele morreu 3 dias depois. No enterro, Eduardo chorou muito. Tinha 30 anos, recém-casado, escritório começando. Voltei para casa, abri o armário, peguei a pasta. Lá dentro, documentos do fundo e um envelope lacrado. Para Eduardo, abrir apenas quando necessário. Guardei. Fundo do armário. 8 anos. Voltei ao agora. Terça-feira. Minha casa. Peguei a pasta. O envelope ainda lacrado. Hoje era o dia. 9 da manhã. Liguei pro Eduardo. Filho, levantou? Levantei, tomei café. Do que a senhora comprou ontem. Ótimo. Toma banho, se arruma. Daqui meia hora eu chego aí. Pra quê? Vamos no banco, resolver tudo. Hoje? Hoje. Agora. Desliguei, me arrumei. Calça jeans, blusa branca, sapato confortável, peguei a pasta, saí, ônibus, metrô. Cheguei no prédio dele 10h30, subi. Bati na porta. Eduardo abriu, barbeado, cabelo lavado, roupa limpa, diferente de ontem. Bom dia, mãe. Bom dia, vamos. Pra onde? Banco, sacar o fundo. Ele hesitou. Mãe, a senhora tem certeza? Absoluta, vamos. Descemos. Pegamos táxi, agência do banco, centro de São Paulo. Entramos. Gerente me recebeu. Dona Olivia, como posso ajudar? Quero resgatar um fundo, número da conta aqui. Mostrei os papéis. Ela digitou. Olhou a tela. R$ 423.640. Mais até do que eu pensava. Quero transferir, para a conta do meu filho. Eduardo ao meu lado, quieto, tenso. Vou precisar de documentos. Dei tudo. CPF, RG, comprovantes. Ela preencheu formulários. Meia hora. Pronto. Vai cair na conta dele até amanhã. Amanhã, quarta-feira. Obrigada. Saímos. Na calçada, Eduardo parou. Mãe, é real. Vai mesmo cair na minha conta? Vai. Ele cobriu o rosto. Chorou. Ali, no meio da rua. E eu deixei ele chorar tudo. Se você chegou até aqui, você sabe. Essa história é sobre muito mais que dinheiro. É sobre um pai que planejou o futuro do filho mesmo depois de morto. Deixa um like, se inscreve e clica em hypar. Ajuda mais gente a ver histórias assim. Porque agora vem a reconstrução. Voltamos pro apartamento dele. 12h, sentamos na sala. Luz entrando pela janela. Filho, o dinheiro cai amanhã. 423 mil. Ele acenou, ainda processando. Primeira coisa, você paga tudo, todas as dívidas. Peguei papel e caneta da bolsa. Comecei a anotar. Quanto você deve? 112 mil. Dividido como? Ele pensou. 50 mil pro banco, 45 pro amigo que me emprestou, 17 mil de cartão. Anotei. Tudo junto, 112. Sobra 311 mil. É muito dinheiro, mãe. É. E você vai usar direito. Não vai queimar igual da primeira vez. Ele baixou a cabeça. Eduardo, olha pra mim. Ele olhou. Você errou. Pegou o empréstimo sem garantia, abriu o escritório sem cliente. Errou. Mas todo mundo erra. Agora você aprende. Como? Devagar, sem pressa, sem desespero. Continuei anotando. Aluguel daqui, 5.200. Muito caro para você agora. Eu sei, mas tenho o contrato. Você vai quebrar. Paga a multa. Quanto é? 3 meses. 15.600. Paga. E sai. Aluga um lugar menor. 2 mil.
2.500 no máximo. Ele acenou. Escritório. Você não vai alugar sala comercial. Vai trabalhar de casa. Ou coworking. 100, R$ 200 por mês. Mas eu preciso de equipamento. Quanto? Computador bom, software de arquitetura, mesa, cadeira, impressora. Uns 20 mil. Anotei. 20 mil. Mais 15 de multa do aluguel. Mais 112 de dívida. Total. 147 mil. Fiz a conta. Sobra 276 mil. Eduardo olhava eu escrever. Com 276 mil, você vive quanto tempo? Não sei. Vamos calcular. Aluguel novo, 2.500. Condomínio, 300. Luz, água, internet, 500. Comida, 1.000. Total por mês, 4.300. 276 dividido por 4.300. 64 meses. Ele arregalou os olhos. 5 anos? 5 anos e meio para ser exato, sem trabalhar nenhum dia. Mãe, mas você vai trabalhar, vai procurar cliente, fazer projeto pequeno, reforma, consultoria, qualquer coisa. E quando vier dinheiro, você guarda. Não gasta, não queima. Guarda. Ele acenou, processando. Quando você quer começar? Começar o quê? Procurar apartamento novo, comprar equipamento, recomeçar. Ele respirou fundo. Logo, semana que vem. Não, amanhã. Amanhã? Amanhã o dinheiro cai. Depois de amanhã você paga as dívidas. No fim de semana a gente procura apartamento. Semana que vem você muda e recomeça. Olhei para ele. Firme. Chega de ficar parado. Chega de esconder. Agora você age. Dia seguinte. Quarta-feira, 15 de janeiro. 10 da manhã. Celular do Eduardo apitou. Transferência recebida. R$ 423.640. Ele olhou. Olhou de novo. Me mostrou. Caiu. Sorri. Caiu. Agora paga. Sentamos no sofá. Ele com o notebook. Abriu o banco. Entrou nas dívidas. Primeira. Banco. 50 mil. Clicou. Pagar total. Confirmou. Dívida quitada. Segunda. Amigo arquiteto. 45 mil. Transferiu. Pix. Imediato. Pronto. Terceira. Cartão de crédito. 17 mil. Pagou. Fatura zerada. Ele olhou a tela. Saldo devedor, R$ 0. 0. Nenhuma dívida. Ele cobriu o rosto. Mãe, eu tô limpo, pela primeira vez em meses. Agora você é livre. Ele respirou, fundo, aliviado. E agora? Agora liga pro síndico, avisa que vai sair, paga a multa. Ele ligou, explicou. 3 meses de multa, 15.600. Transferiu. Pronto. Síndico disse que posso sair quando quiser. Ótimo. Fim de semana a gente procura lugar novo. Ele acenou. Olhei o saldo na tela. 296 mil restantes. Mais do que eu calculei ontem. Filho, agora você vai ligar para Marina. Ele congelou. Para quê? Para contar que você pagou tudo, que tá recomeçando. Mãe, ela não quer saber. Liga. Ela foi sua esposa. Merece saber que você tá bem. Ele hesitou. Mas pegou o celular. Discou. Tocou 3 vezes. Ela atendeu. Eduardo. Oi, Marina. Silêncio. Eu queria te contar uma coisa. Eu paguei todas as dívidas. Hoje. Todas. Como? Minha mãe. Ela tinha um fundo. Do meu pai. Ela me deu. Eu paguei tudo. Tô limpo. Silêncio longo. Eduardo. Que bom. Sério. Fico feliz por você. Obrigado. E, desculpa, por tudo, por ter escondido, por ter mentido, por ter sido um marido ruim. Você não foi ruim. Você estava quebrado e não soube pedir ajuda. Eu sei, mas agora eu aprendi. Que bom. Pausa. Marina, você acha que a gente, um dia... Não, Eduardo, desculpa, mas não. A gente já era antes das dívidas. Você sabe. Ele respirou. Eu sei, só queria ter certeza. Mas torço por você, de verdade. Você merece recomeçar. Obrigado, você também. Tchau, Eduardo. Tchau. Desligou. Ficou olhando o celular. Acabou mesmo, né, mãe? Acabou, mas tá tudo bem. Agora você foca em você.
Ele acenou, e pela primeira vez vi ele aceitar. Sábado, 18 de janeiro, saímos para procurar apartamento. Visitamos 5. Pequenos, um quarto, sala, cozinha, banheiro. O quarto, Eduardo gostou. Vila Madalena, térreo, pequeno, mas claro. Aluguel, 2.400. Quero esse. Fechamos. Primeiro mês, calção, 4.800. Quando posso entrar? Semana que vem? Segunda. Perfeito. Depois fomos em loja de móveis. Compramos o básico: cama, armário, sofá pequeno, mesa, cadeira. 12 mil. Loja de informática, computador, software, impressora. 19 mil. No fim do dia, tudo comprado. Tudo agendado para entregar segunda no apartamento novo. Voltamos pro apartamento velho. Último fim de semana ali. Domingo, 19 de janeiro. Meio-dia. Olhei para Eduardo. Filho, hoje é domingo. Ele olhou para mim. Domingo de almoço. Mãe, você vai na minha casa. Hoje, depois de 7 semanas, você vai sentar na sua cadeira. Mas eu, sem mais, 12:30 tá na minha mesa. Ele respirou fundo. Tá bom. Voltei para casa. Cozinhei. Frango assado, arroz, feijão, batata, salada, farofa. Pus à mesa. 3 pratos. Não, 2. Eu e ele. Marina não vinha mais. 12:20, campainha tocou. Abri. Eduardo. Roupa limpa, cabelo arrumado, barbeado, sorrindo. Oi, mãe. Oi, filho. Entra. Ele entrou. Olhou para a mesa. 2 pratos, 2 cadeiras. Cadê o prato da Marina? Não tem mais. Agora somos só nós 2. Ele acenou. Sentamos. Eu de um lado, ele do outro. A cadeira que ficou vazia por 7 semanas, agora ocupada. Servi. Ele comeu. Muito. Tava com saudade da comida da senhora. Eu sei, você vai comer todo domingo, de novo. Vou, prometo. Depois do almoço, café, conversa. Mãe, muito obrigado. Por tudo. Pela comida. Pelo fundo. Por não ter desistido de mim. Filho, eu nunca vou desistir de você. Nunca. Ele segurou minha mão na mesa. Eu vou dar certo. Dessa vez, eu vou. Eu sei. Vou pagar de volta. Um dia. Vou devolver os 400 mil para a senhora. Não precisa. Preciso sim. O pai guardou para mim. Eu vou guardar para a senhora. Ou para os meus filhos, se um dia eu tiver. Sorri. Tá bom. Aceito. Ele ficou até 5 da tarde. Conversamos, rimos, como não fazíamos há meses. Quando ele saiu, fiquei na porta. Vi ele entrar no Uber. Acenei. Ele acenou de volta. Fechei a porta. Olhei para a foto do Paulo na estante. Amor, deu certo. Você estava certo. Segunda-feira, 20 de janeiro, dia da mudança. Cheguei no apartamento do Eduardo 8 da manhã. Caminhão de mudança chegando. 2 carregadores. Começaram a descer móveis novos, subir no apartamento velho para pegar as coisas dele. Eduardo coordenando, decidindo o que levar, o que deixar. Isso vai, isso fica. Mesa da sala. Ficou, muito grande. Sofá. Ficou. Não cabia no apartamento novo. Cama. Ficou. Marina comprou. Ele não queria. Roupa, livros, computador velho, documentos, fotos. Isso foi. Meio-dia. Caminhão fechado. Eduardo olhou o apartamento vazio. Onde viveu 6 anos. Onde casou. Onde brigou. Onde quebrou. Tchau, ele disse baixo. Fechou a porta. Entregou as chaves para o síndico. Boa sorte, Eduardo. Obrigado. Fomos no caminhão. Motorista dirigiu. 20 minutos. Vila Madalena. Rua tranquila. Árvores. Apartamento térreo. Portão de ferro. Jardim pequeno na frente. Carregadores desceram tudo. Montaram móveis. 2 horas. Quando terminaram, 3 da tarde, o apartamento novo estava pronto. Pequeno, mas funcional. Sala com sofá. Mesa de trabalho com computador. Cozinha arrumada. Quarto com cama nova. Eduardo sentou no sofá. Olhou em volta. É meu. É, seu recomeço. Ele respirou fundo. Parece diferente, mais leve.
Porque não tem o peso do passado. Aqui você começa do zero. Ele acenou. Ajudei ele a desembalar caixas, roupas no armário, livros na estante, louça na cozinha. Quando terminamos, 6 da tarde, tudo no lugar. Pronto, sua casa nova. Ele olhou. Obrigado, mãe, por ter ficado aqui o dia todo. Onde mais eu estaria? Abracei ele. Agora você descansa. Amanhã começa a trabalhar. Trabalhar como? Não tenho cliente. Ainda não, mas vai ter. Amanhã você monta portfólio, atualiza site, liga para contatos antigos, oferece serviço. E se ninguém quiser? Vai querer. Você é bom, só estava quebrado. Agora não tá mais. Ele sorriu, fraco, mas verdadeiro. Vai dar certo, mãe? Vai, eu sei. Passaram 2 semanas. Eduardo trabalhando, de casa, todos os dias. Montou portfólio, site novo, Instagram profissional. Ligou para arquitetos conhecidos, ofereceu parceria, freelance, consultoria, nada. Ligou para clientes antigos, do tempo do escritório. 2 interessados, projetos pequenos, reforma de apartamento, reforma de loja. Fechou os 2. 15 mil cada. 30 mil total. Primeira grana em meses. Ele me ligou, empolgado. Mãe, fechei 2 projetos. Sério? Que ótimo. 30 mil. Não é muito, mas é começo. É muito sim. Parabéns, filho. Mas na semana seguinte, problema. Um dos clientes desistiu. Crise financeira. Cancelou o projeto. Eduardo ficou com 15 mil só. Me ligou, desanimado. Mãe, o cliente cancelou. Qual? A loja. Disse que não tem dinheiro mais. E o apartamento? Esse tá confirmado. Mas é só um. Silêncio. Eduardo, escuta. Um projeto é melhor que 0. Faz bem feito, impecável. Cliente vai indicar. Mas 15 mil não paga nem 2 meses de custo. Paga sim, e você tem reserva. 270 mil ainda. Calma. Ele respirou. Tá bom. Passou mais um mês. Eduardo terminou o projeto do apartamento. Cliente adorou. Pagou os 15 mil. Mas não indicou ninguém. Eduardo tentou mais contatos. Mandou proposta para 20 empresas. 3 responderam. Todas negativas. Não temos demanda agora. Orçamento reduzido. Vamos aguardar. Fevereiro acabou. Março começou. Eduardo com um projeto só concluído, 15 mil ganhos. Gastou 12 mil em custos, aluguel, contas, comida, software. Sobrou 3 mil. Mais a reserva, que estava virando 260. Ele veio almoçar. Domingo, 2 de março. Sentou, calado. Comeu pouco. O que foi? Tá difícil, mãe. Difícil como? Arrumar cliente. Ninguém quer. Ou não tem dinheiro, ou já tem arquiteto. Você mandou quantas propostas? Umas 50, desde que mudei. E quantas fecharam? Uma, a do apartamento. Só. Olhei para ele, pro desânimo voltando. Filho, você trabalhou quantos anos como arquiteto? 15. E nesses 15 anos, quantos projetos você fez? Pensou. Mais de 200. 200? E agora você fez um em 2 meses e tá desanimado? Mas antes eu tinha escritório, sócio, estrutura. E agora você tem liberdade, não tem sócio para dividir lucro. Não tem aluguel de sala comercial. Não tem funcionário para pagar. Tudo que entrar é seu. Ele olhou para mim. Eu sei que é difícil. Sei que é lento. Mas você não pode desistir com 2 meses. Eu não tô desistindo. Só tô cansado. Então descansa. Mas não para. Ele acenou. E tem outra coisa. O quê? Você precisa sair de casa, conhecer gente. Networking. Arquiteto não arruma cliente só por internet. Eu sei. Mas eu fico com vergonha de encontrar gente, explicar que eu quebrei. Que tô recomeçando. Filho, todo mundo quebra. E todo mundo respeita quem levanta. Silêncio. Semana que vem tem um evento da Associação de Arquitetos. Você vai. Mãe. Vai. Não tô pedindo, tô mandando. Ele riu. Pela primeira vez no almoço. Tá bom, eu vou. Eduardo foi no evento. Quinta-feira, 5 de março. Me ligou no dia seguinte, animado. Mãe,
Conheci gente no evento. Que gente? Arquitetos, engenheiros, um cara de construtora. Conversamos, troquei contato. Ótimo! E tem mais. O cara da construtora falou que precisa de freelancer para fazer planta de prédio residencial, projeto grande. Quanto? 80 mil. 80 mil? Sério? Sério, ele vai me mandar briefing semana que vem. Filho, isso é ótimo. Eu sei, mas tenho medo. E se eu não der conta? E se eu fizer ruim? Você não vai fazer ruim. Você tem 15 anos de experiência. Mas faz tempo que eu não faço projeto grande sozinho. Eduardo, para. Você é bom. Você sempre foi. Só tava sem oportunidade. Agora tem. Agarra. Ele respirou. Tá bom, vou agarrar. Passou uma semana. Briefing chegou. Eduardo começou o projeto. Trabalhou 10 horas por dia. Todo dia. 2 semanas depois, terminou. Mandou para a construtora. Esperou resposta. 3 dias. Nada. Me ligou. Nervoso. Mãe, eles não responderam. Faz 3 dias. Calma, eles estão analisando. E se não gostaram? Gostaram. Confia. Dia seguinte. Construtora ligou. Aprovado. Pagamento em 2 semanas. 80 mil. Eduardo me ligou, gritando. Fechou, mãe, fechou. Ri. Eu falei, eu sabia. 80 mil, eu não acredito. Acredita, você merece. E foi assim. Projeto atrás de projeto. Abril, mais 2 projetos. 50 mil total. Maio, 3 projetos. 70 mil. Junho, 4 projetos. 95 mil. Eduardo trabalhando, construindo, crescendo, guardando dinheiro. Não gastando, como eu ensinei. Julho, domingo, 6 de julho, almoço na minha casa. Eduardo chegou, sorrindo. Mãe, preciso te contar uma coisa. Fala. Eu juntei 200 mil. Olhei para ele. 200 mil? Isso. Dos projetos. Menos custos. Guardei tudo. Filho, que orgulho. E tem mais. Eu quero devolver o dinheiro para a senhora. O quê? Os 400 mil que a senhora me deu. Eu quero devolver. Eduardo, não. Sim, a senhora me salvou. Agora eu quero salvar a senhora. Quero que a senhora tenha segurança. Pro resto da vida. Lágrimas nos meus olhos. Filho, eu não preciso. Precisa sim. E eu vou fazer. Nos próximos meses eu termino de juntar. E devolvo. Todo. Abracei ele, forte. Você cresceu tanto. Cresci, graças à senhora. Dezembro, 6 meses depois. Domingo, 7 de dezembro. Almoço na minha casa. Eduardo chegou, com envelope. Mãe, senta. Sentei, curiosa. O que é isso? Abre. Abri. Extrato bancário. Nome dele. Saldo. 430 mil reais. Olhei. Olhei de novo. Filho. Juntei. Nesses 6 meses. Trabalhei feito louco. Fiz 12 projetos grandes. Guardei tudo, menos o mínimo para viver. 430 mil. Mais do que a senhora me deu. Quis devolver com juros. Lágrimas. Eduardo, eu não sei o que dizer. Não diz nada, só aceita. Mas, mãe, a senhora me salvou, quando eu estava no fundo, sozinho, sem saída. A senhora pegou o dinheiro que o pai guardou a vida inteira e me deu, sem hesitar. Ele segurou minhas mãos. Agora eu quero que a senhora viva bem, sem preocupação, sem trabalho, só descansando, viajando, fazendo o que quiser. Filho, e tem mais. Mais? Ele sorriu. Eu fechei contrato. Com construtora grande, projetos fixos, 6 projetos garantidos por ano, 300 mil por ano. Sério? Sério, eu consegui, mãe. Eu reconstruí, sozinho. Não sozinho, com a ajuda do seu pai e minha. É, mas agora eu tô firme, seguro, e você também vai estar. Chorei, muito. Eu sou tão orgulhosa de você. Eu sei. E eu só cheguei aqui porque a senhora não desistiu de mim. Abracei ele, meu filho, que caiu, que quebrou, que quase não levantou, mas levantou. E agora estava de pé, firme, forte. Janeiro, 2026. 1 ano depois. Eduardo mudou de novo.
Apartamento maior, 2 quartos, Vila Madalena, 3.500 de aluguel. Mãe, vem conhecer. Fui. Bonito. Claro. Organizado. Escritório montado. 2 computadores. Mesa grande. Cadeira ergonômica. Aqui eu trabalho. Todo dia. Tá lindo. Sala. Sofá novo. TV. Estante cheia de livros. E aqui é para relaxar. Assistir filme. Ler. Quarto. Cama king. Armário planejado. E esse é meu quarto. Finalmente durmo bem. Segundo quarto. Vazio. E esse é para quando você quiser ficar. Ou, sei lá, futuro. Sorri. Futuro? Ele ficou sem graça. Conheci uma moça, arquiteta também. A gente tá saindo. Sério? Como é o nome? Beatriz. E é sério? Tá começando. Mas ela é legal. Diferente da Marina, mais leve. Que bom, filho. Almoçamos. Ele cozinhou. Macarrão. Molho caseiro. Você aprendeu a cozinhar? Aprendi, sozinho, quando estava quebrado. Delivery era caro. Aprendi a fazer o básico. Comemos, conversamos. Mãe, obrigado. Por tudo. Por ter ido naquele dia, no escritório. Por ter descoberto. Por ter me salvado. Eu não te salvei. Seu pai te salvou. Eu só executei o plano dele. Vocês dois me salvaram. Olhei para ele. Pro homem que ele virou. Você salvou você, Eduardo. Eu e seu pai só demos ferramentas. Mas quem construiu foi você. Ele sorriu. E eu vi. Pela primeira vez em anos. Meu filho feliz. De verdade. Domingo seguinte. 12 de janeiro. Almoço na minha casa. Como sempre. 12:30. Campainha. Abri. Eduardo. E uma moça. Bonita. Cabelo cacheado. Óculos. Sorriso largo. Mãe, essa é a Beatriz. Oi, dona Olívia. Prazer. Prazer. Entra. Entraram. Sentamos na mesa. 3 pratos. Eu, Eduardo, Beatriz, a cadeira dele, ocupada, e uma nova. Servi. Comemos, conversamos. Beatriz simpática, falante, inteligente. Eduardo olhando para ela. Com carinho. Depois do almoço, café. Bolo. Beatriz ajudou a lavar louça. Insistiu. Dona Olívia, deixa eu ajudar. Não precisa... Preciso sim. Lavou. Secou. Guardou. Gostei dela. Quando saíram, 5 da tarde, fiquei na porta. Vi eles andando, de mãos dadas. Fechei a porta. Olhei para a mesa. 3 pratos. 1 ano atrás, 3 pratos. Um vazio. Hoje, 3 pratos. Todos ocupados. Olhei para a foto do Paulo. Amor, a cadeira não tá mais vazia. Sorri e agradeci por tudo. Domingo, 9 de março de 2026. 2 meses depois. 12:30. Minha casa, mesa posta. 4 pratos hoje. Eu, Eduardo, Beatriz e... Campainha. Abri. Lá estava ela. Marina. Oi, dona Olívia. Marina, que surpresa! Entra! Ela entrou. Tímida. O Eduardo me convidou. Disse que ia estar aqui. Perguntou se eu queria vir, pra gente conversar, como amigos. Claro, fica à vontade. Eduardo chegou com Beatriz. Viu Marina. Sorriu. Oi, Marina. Oi, Eduardo. Olharam um pro outro, sem mágoa, sem raiva. Marina, essa é a Beatriz. Oi, prazer. Prazer. Sentamos, os 4. Estranheza no começo, mas depois, natural. Comemos, conversamos. Marina contou. Conheceu alguém. Professor, casamento marcado para junho. Eduardo feliz por ela. Sincero. Beatriz simpática. Sem ciúme, sem competição. Depois do almoço, Marina pediu para falar com Eduardo. A sós. Foram para a varanda. Fiquei na cozinha com Beatriz, lavando louça. Dona Olívia. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O Eduardo me contou tudo, da queda, das dívidas, de como a senhora salvou ele. Ouvi. Eu admiro muito isso. A senhora não desistiu. Mãe nunca desiste. Eu sei, minha mãe também não desistiu de mim. Quando eu fiquei doente, câncer, há 5 anos, ela ficou comigo, todo dia. Olhei para ela. Você teve câncer? Tive, linfoma, tratamento pesado.
Minha mãe largou o emprego para cuidar de mim. E agora? Curada, há 3 anos. Sorri. Que bom. Por isso eu entendo o Eduardo. Entendo ele ter caído, ter escondido. A gente tem vergonha quando tá mal, mas precisa de gente que não desiste. Abracei ela. Você é boa pro meu filho. Ele é bom pra mim também. Eduardo e Marina voltaram, sorrindo. Tá tudo certo, Eduardo disse. Ótimo. Marina foi embora. Obrigada pelo almoço, dona Olívia, e obrigada por ter cuidado dele. Sempre. Eduardo e Beatriz ficaram, até 5. Quando saíram, fiquei na sala. Olhei para a mesa, 4 pratos, usados. Cadeiras, ocupadas, vida, acontecendo. Levantei. Fui até o quarto, peguei a carta do Paulo. A que ele deixou pro Eduardo, lacrada há 8 anos. Para abrir apenas quando necessário. Olhei, rasguei o lacre, abri, li. Carta do Paulo. Eduardo, se você tá lendo isso, é porque você caiu. E sua mãe te deu o fundo. Não tenha vergonha. Todo mundo cai. Eu caí. Sua mãe caiu. A vida derruba todo mundo em algum momento. Mas cair não é fracasso. Ficar no chão que é. Esse dinheiro é para você levantar. Use bem. Não queime. Não desperdice. E quando levantar, olha para sua mãe. E agradece, porque sem ela, nada disso existiria. Te amo. Sempre. Papai. Dobrei a carta. Coloquei de volta no envelope e guardei. Pro Eduardo. Quando eu achar a hora certa. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você por um tempo. Se ela te tocou de alguma forma, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. E me conta. O que mais te marcou? Foi a cadeira vazia? Foi o fundo guardado por 27 anos? Foi a carta do pai? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres que não se deixaram vencer esperando por você aqui no canal. Se inscreve e clica em Ripar para não perder a próxima.